lá. Não, eu posso mexer, né? Você mexe aí Tá que é lá. mais fácil. Então, a ideia hoje é ser um bate-papo bem informal, para a gente só fechar o ano, porque oficialmente a gente fez o evento de lançamento em fevereiro. Quem estava aqui? O Paulo, São Paulo, Geraldo faltou? São Paulo. Então, mas foi um evento legal. Em fevereiro desse ano, 2014, a gente lançou a academia e agora a gente já tem algumas coisas andando, já tem algumas ideias bem sólidas. Então, eu vou apresentar o que é a academia e depois a gente vai tirando algumas dúvidas. Por aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O Confid é uma rede de ensino e aprendizagem. Foi uma transformação da Confid Marketing Digital. Muitas pessoas lembram da Confid Marketing Digital, que durante 12 anos foi associada à digital. E esse ano a gente fez essa transformação. Qual a ideia da Confid? É ser uma rede de ensino e aprendizagem com qual foco? No empresário empreendedor e no jovem profissional. Então a intenção é a gente ajudar a fazer com que essa conexão seja a melhor possível, de mais qualidade. E qual é um dos principais benefícios de participar da Academia Confid? Um dos principais benefícios é a participação de cursos ou encontros. Você tem um jovem de um lado, empreendedores e empresários do outro, só que a gente tem um pequeno detalhe. Os jovens, geralmente, ele tem menos recursos. Concorda? Geralmente o jovem ele tem menos verba, menos recursos para ter acesso aos cursos, só que ele tem mais tempo. Já o empresário ou empreendedor, ele geralmente tem menos tempo para poder participar de cursos, se capacitar, mas em geral ele tem mais recursos, tem mais condições financeiras ou de acesso aos cursos. E qual é o dilema desses dois públicos? O dilema desses dois públicos é como decidir. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem de vocês já foi para o Google ou algum amigo indicou um curso e depois você ficou pesquisando, perguntando no Facebook se valia a pena? Quem já fez isso? Fala alguns cursos que vocês, nos últimos meses, vocês foram fazer e tiveram que ficar pesquisando. Filosofia. Filosofia de Mobile. Coaching. Então, o que é que você percebe? Quando você tem esse cenário que eu quero aprender algo, em geral você quer aprender algo para quê? Em geral, para o lado profissional. Mas mesmo que não seja para o lado profissional, seja para o lado pessoal, você vai ter que gastar um dinheiro e um tempo, concorda? Então, uma das grandes vantagens é que a ideia não é a Academia Confid organizar todos os cursos, muito pelo contrário, é a gente ir atrás, é como se fosse uma curadoria. A gente pegar, por exemplo, um curso, sei lá, o Paulo vai dar um curso de teatro, a gente vai falar, legal, o Paulo já tem um curso montado, só que ele precisa de aluno. Então, uma das intenções vai ser a gente sempre negociar cortesias. A meta sempre é ter cortesia, se eu não conseguir pelo menos 50% de desconto. Então, aconteceu isso outro dia, tinha um curso Poder da Comunicação, eu tinha, além da minha vaga, eu tinha 2 vagas cortesia. Aí foi o Danilo e foi um outro rapaz. O curso custaria 267. O mais interessante é que o rapaz que participou, ele falou que tinha visto o curso, viu o valor e decidiu não participar. Só que como ele entrou na academia, eu falei, olha, vai ter um curso e eu acho que vai ser interessante pelo perfil que ele tinha. Ele participou e eu usei a cortesia que eu tinha direito. Então isso daqui vai ser muito legal, porque só isso já justificaria a participação na academia. E a gente vai ter 4 pilares de conhecimento. Quais são eles? Vida digital, apresentações, autoconhecimento e educação. No caso da vida digital, eu estou trazendo todo o know-how meu, mas na verdade a ideia é que a rede traga esse know-how também. Tem o Renato aqui que entende de conteúdo, Facebook, quer dizer, ele também pode vir ser um instrutor desse pilar vida digital. E por que não marketing digital? Porque o marketing digital é muito pequeno perto do cenário da vida digital, porque as pessoas não sabem usar uma câmera para filmar, as pessoas têm dificuldade básica no uso da tecnologia. E a ideia é trabalhar esse pilar. E a gente já tem um projeto chamado Elementa.com.br, que é a gente chama de inteligência digital coletiva.
De uma forma simples, a gente poderia dizer que é uma agência digital colaborativa, mas na verdade é muito mais. A ideia é que seja um grupo de profissionais que queiram trabalhar nessa área digital, então você tem esse pilar de atuação. Apresentações como essa que a gente está usando, para quem não conhece, é o Prezi, que é uma ferramenta muito mais bacana para fazer apresentações. Só que apresentações não é só o Prezi, o próprio PowerPoint tem ferramentas novas como o Emaze, uma novidade, é uma ferramenta israelense que também é muito legal. Mas enfim, tudo que está ligado a apresentações a gente vai trabalhar dentro da SBAP, que é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. O nome é comprido, mas a sigla é fácil. E a intenção é essa. Por que apresentações? Porque quando a gente tem essa oportunidade que eu estou tendo, e vocês também, o Alexandre dá aula, quer dizer, cada aula que você dá é a chance de mudar a vida de um aluno. Se você faz uma aula chata, você perdeu a chance. Se você está apresentando um projeto, você não apresentou direito, perdeu a chance. Se o Paulo vai apresentar um projeto no SESC, e o SESC não aprova, você perdeu a chance. Poderia ser uma grande mudança, um grande projeto. Então esses são dois pilares ligados à comunicação e marketing. Mas aí a gente tem outro pilar que é o autoconhecimento, por uma razão muito simples, né? Aqui a coach, né? Que veio, e a gente pode saber que quando a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente fica fazendo a coisa do lado errado. Não adianta você trabalhar em algo que você pode até ser eficiente, só que você escolheu o caminho errado. Eu sou um exemplo disso. Eu fiquei 16 anos com marketing digital, e depois eu descobri que o que eu mais gosto é isso, é ensinar, conectar a pessoa, criar rede, reunir as pessoas. Então esse é um pilar muito forte, já tem até um site, aceitamos colaboradores, porque é um blog, é um portal colaboratório. Aliás, aceitamos colaboradores, tá? E o outro pilar, o último pilar é a educação. E por que educação? Porque em 2013, até 2013, dezembro de 2013, eu não sabia o que era o termo desescolarização, nunca tinha ouvido falar disso. A primeira vez que eu ouvi, eu imaginei, nossa, desescolarização é tirar da escola. Não é. Desescolarização é você tirar o modelo de escola que está dentro da nossa cabeça e criar um outro modelo. Ou seja, você pode se libertar desse modelo educacional que está um pouco ultrapassado e ir para outro caminho. E por que Escola com Asas? Porque Escola com Asas é um grupo, tem um site escolacomasas.com, mas eu participo muito ativamente dos encontros. E a premissa da Escola com Asas é essa frase: qual é o talento que você pode oferecer ao mundo? Então a premissa da Escola com Asas é que desde criança você pode descobrir qual é o seu talento e a partir disso começar a construir sua carreira. E não esperar os 18 anos quando a gente vai fazer vestibular, como muitos de nós fizemos. Eu, por exemplo, fiz escola técnica, fiz engenharia elétrica, pensei em fazer jornalismo, não fiz, e hoje eu escrevo e faço muito mais conteúdo do que muito jornalista. E eu também adoro dar aula, quer dizer, minha mãe é professora e eu adoro dar aula, então quer dizer, estava tudo meio na mão ali, eu fui para um lado que não era o adequado. E, então a gente tem esses 4 pilares de trabalho, e para variar tem um site já também, que chama Edu. A gente precisa ativar esse site, né, Paulo? Então a gente também precisa de ajuda nesse projeto, mas a ideia também é que todos os projetos sejam colaborativos. E também, além desses encontros de cursos, a ideia é a gente criar espaços de troca, espaços de construção, troca de ideias, porque isso também é uma coisa que falta muito. Muitas vezes você tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia, o Alexandre mora em Jundiaí, está lá com as ideias, com os alunos, e muitas vezes aquilo lá patina, você não sabe o que está faltando. Muitas vezes o que está faltando é a gente ter esse espaço de encontro, para a gente poder colocar em prática as nossas ideias. E aí vem a pergunta típica, né? Como é que gira a receita? Porque o dinheiro é o símbolo do resultado de um bom trabalho. Primeiro, empresário que entrar na rede, porque o empresário pode entrar na rede e acessar recursos com custos, eu não vou chamar de custos, mas eu diria com confiabilidade, ou seja, não importa o valor, ele vai acessar recursos que geralmente vai acabar sendo um valor mais baixo do que o mercado, porque em geral vai ter o atrito de ficar pesquisando com um monte de gente.
Então a pessoa pode, por exemplo, quero fazer um site. Vai ser muito mais barato dentro da rede do que fazer um site orçando com agências digitais. A proposta aliás, eu vou falar, tem um artigo que chama Declínio das Agências Digitais. Então podem pesquisar no Google, vocês vão ver minha opinião sobre agências digitais, que não é muito boa, né, para as agências. Mas enfim, o jovem, quem entra na rede, vai ter muito jovem que está procurando mais espaços de trabalho. O Renato é um exemplo disso, né, Renato? O Renato entrou aqui sem um projeto. Hoje ele tem aí 2 projetos, está trabalhando em 2 blogs, 2 clientes, e graças a estar na rede. E estudantes aprendem na prática, ou seja, estudante é qualquer um. Se alguém quiser aprender Prezi, vai aprender Prezi, só que a partir do momento que ele está aprendendo, ele não vai poder cobrar em teoria. Teoricamente, quando você está aprendendo, você faz um estágio. É que nem no coaching, né? Quando você começa a aprender o coaching, os primeiros atendimentos você faz de graça, porque você está treinando. Então a ideia é essa, qualquer pessoa, a qualquer momento pode ser um desses. Você pode estar precisando contratar alguém, você pode estar precisando vender mais projeto, e você pode estar precisando treinar. De repente, eu, por exemplo, eu faria de graça estágio de vídeo, né? Porque tudo eu gravo agora. Eu levo minha Sony para todo que é canto. Então eu faria, se alguém me convidasse para falar, você não quer gravar meu evento, eu faço. Por quê? Nesse caso eu sou estudante. E aí a pergunta típica é como que eu faço para participar? Acho que a razão desse encontro é para fazer essa resposta. Porque até 2014 a gente deu um modelo de trabalho estudando, mas a partir do ano que vem vai ser R$ 87 mensais. Ficou simples. E uma das ideias, provavelmente, a gente precisa até conversar, né, Léo? Uma das ideias é que a gente venda em pacotes anuais, ou seja, que a pessoa cria um compromisso de participar de uma forma anual. Por qual razão? Porque você não entra numa escola de inglês e fala assim, eu vou fazer só um mês, mas caso eu não aprenda inglês em um mês, eu vou sair da escola. Não, geralmente vocês criam um compromisso. E a ideia desses R$ 87, isso é muito importante. O que é que eu ganho com esses 87? Muitas pessoas falam, mas quantos cursos eu vou ter? Quantos encontros eu vou ter? Depende. Depende do quê? Se o Helder quiser dar curso de filosofia, a gente vai dizer, olha, o Helder abriu uma turma de filosofia e ele não vai cobrar nada. Legal, então vai ter mais turmas. Então, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente colaborar, vai ser melhor. Então, a pessoa que entrar e falar, poxa, eu queria fazer um curso de, sei lá, de Excel. Eu quero fazer um curso de autoconhecimento. Ah, mas lá naquele lugar custa tanto. Passa que a gente vai lá negociar um desconto por cortesia. É lógico que ele vai dar desconto por cortesia. Eu vou falar, olha, eu vou pegar esse curso seu, eu vou divulgar na rede. A única coisa que eu peço é que quem for realmente membro, ele precisa ter uma condição muito especial, de 50% a 100% de desconto. Ah, e como é que ele vai saber se é ou não é da rede? É só ele perguntar. Eu vou validar, que nem carteirinha do SESC, né? Se é sócio ou não é sócio do SESC, tem a carteirinha. Então a intenção é que a gente crie alguma espécie de carteirinha virtual, que a pessoa vai lá, consulta e vai verificar e pronto. Então, na minha opinião, é um investimento que estava comentando, né? Se a pessoa sair com o namorado ou com o marido para comer uma pizza, ele gasta mais. Então aí, se a pessoa não tiver essa disponibilidade de investimento, não tem comprometimento com ela mesma. É a mesma questão do coach. O coach, você tem um investimento, você tem 10 sessões, você tem que dedicar 10 horas. Se você não fizer isso, se você não tiver esse tempo ou dinheiro, é melhor não fazer nada. E aí depois você pode reclamar da vida. Mas a ideia é essa. E de onde surgiu também esse conceito academia com feed? Porque se vocês pesquisarem na Grécia Antiga, o conceito da academia surgiu com o objetivo de promover encontros para aprendizado. Inclusive, daqui a pouco, quando eu terminar aqui, a gente faz um exercício. E a proposta é que cada um de vocês pense, poxa, eu vou me apresentar, mas eu também vou ensinar alguma coisa. Então vocês já vão pensando aí
em alguma coisa que vocês podem compartilhar. A ideia é essa, para que a gente não faça cursos de 8 horas que as pessoas vão falar de filosofia. Seria muito mais legal um encontro, onde tem alguém que facilite e a gente traga as pessoas para conversar. E esse é o melhor modelo de aprendizado, na minha opinião. Lógico que é um dos modelos propostos, porque os modelos de aprendizado tradicionais a gente já tem um monte aí no mercado. Então os encontros vão ser mais divertidos. E a ideia é essa, pessoal. Obrigado. Agora a gente vai fazer. Agora a gente vai... Eu tenho uma dúvida. Os encontros, independente do data, do que for, vão ser onde? Tá. Muito boa pergunta. Aqui onde a gente está, que é a base número 1 da Academia Confit, que é o ITIL, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, é a base número 1. Ou seja, a gente tem encontros, vou dar um exemplo, toda quarta-feira, às 5 às 8 da noite, a gente tem um encontro chamado Oficina de Marketing Digital. Então, se você vier com sua dúvida, não sei, meu site, estou com uma dúvida, como aparecer no Google, você tem 3 horas de consultoria no grupo, você tem e participa. Então, na verdade, você traz o seu problema. Lógico que quem estiver aqui, a gente vai fazer essa dinâmica, mas são 3 horas de marketing digital. Agora, vamos supor, Geraldo, você chega lá perto de Osasco, que você mora, e eu consegui uma sala aqui para a gente poder promover um debate sobre filosofia. Vamos fazer uma vez por mês um encontro? Então pode ser lá também. Então, na verdade, não tem espaço físico. Qualquer espaço vai ser o espaço de encontros. Então, por isso que é importante, cada pessoa que entrar na rede vai ser uma possibilidade a mais. O Alexandre veio de Jundiaí. Então, se ele falar, poxa, pode ir lá, uma vez por mês a gente fazer um sábado de conversa sobre marketing digital com meus alunos, aí é lógico que assim, em algum momento vai ter que falar, bom, mas aí eu vou ter que ter um custo mínimo, porque, poxa, eu ia até lá, ficar o dia inteiro. Então vamos supor que seja R$100 a hora. Então legal, mas aí a gente vai mobilizar o quê? Os alunos do Fábio, os alunos do Alexandre não vão pagar, mas a gente vai abrir para fora. Então a gente vai abrir para quem não é da academia, lá em Jundiaí vai ter um curso de marketing digital e vai custar R$100. A meta é cobrir os custos da viagem. Então a ideia é sempre essa: quem é da academia ajuda a promover os encontros, e quem não é da academia, em geral, vai pagar para participar. Dessa forma. É um estímulo, né? É um estímulo para quem não acabar participando. E agora, o que é que eu vou propor para vocês? Como eu falei, eu queria que fosse bem rápido essa exposição, porque, como eu falei, eu não quero esse formato. E o que é que eu proponho? A gente agora, daqui a pouco, desliga a câmera, a gente faz cada um pensa no tema e a apresentação vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que é legal falar, eu sou fulano, trabalho com isso e hoje vou dar uma dica sobre tal coisa. E aí tem uma pessoa só online que mandou um vídeo que depois eu abro aqui também para vocês. Nós vamos fazer essa... Pode desligar agora. Não sei se eu tenho muita criatividade. Não, e não precisa falar para a câmera não, fala para todo mundo. A dica é, fala para todo mundo. Não, eu sou amigo do Márcio há muitos anos. Mas fala o nome, o que faz. Meu nome é Helder, conheço o Márcio através de amigo comum, que é o Sacuda, não sei se vocês conhecem. Eu sou empreendedor digital, tive uma época também que tivemos umas parcerias na época de sites de compra coletiva, teve aquele boom, e a gente tinha um também, como várias tiveram na época. Nesse momento a gente ficamos uns 4 meses desenvolvendo um produto que a gente está para lançar nesse próximo trimestre agora, que é uma plataforma que possibilita a profissionais liberais a prestarem serviços através da internet, sem precisar de fazer isso presencialmente. É uma plataforma tipo que tem um billing próprio, que tem uma parte de cobrança, onde ao invés de... Primeiro mercado que ele vai trabalhar agora são médicos, onde a gente dá para ele um aplicativo, um celular, web,
onde ele pode atender os pacientes fazendo orientações via videoconferência. Tá? Então, em vez de ele utilizar um Skype, você pode usar o Skype, mas só que você não tem como fazer a cobrança com Skype, vai ficar algo informal. Então, vai o usuário, seja um psicólogo, seja um médico, seja um advogado, ele vai, o usuário final pega o aplicativo, coloca o cartão de crédito e aí tem uma conversa via videoconferência, via web, com aquele profissional, e isso para evitar de você ter que fazer presencial, tudo aquele para o usuário. Então, aí o Márcio... Interessante. Ele falou desse negócio que ele está trabalhando, e a gente, o objetivo meu aqui é de conhecer outras pessoas que poderiam agregar nesse projeto, ou que tivesse alguma sinergia. Enfim, é isso. E a dica de aprendizado? E a dica de aprendizado? Dica de aprendizado, de qualquer nível, de qualquer tipo, né? Qualquer coisa. Eu acho que o que manda no ser humano é a curiosidade, né? Então isso aqui é que faz a gente mover, né? E eu acho que mais diz que aprendizado são ler bastante, e hoje você tem ferramentas como o Google ou como o YouTube, onde você tem um acervo imenso de você poder agregar isso no seu aprendizado do dia a dia, né? De qualquer tema. Então, por exemplo, você falou que está mexendo com Windows, né? Eu agora estou num momento da minha vida que eu estou estudando muito história do Brasil colonial. Então eu estou lendo, acabando de ler agora Casa Grande e Senzala, entendeu? Então é uma coisa... E li muito sobre indígena, enfim, então depois você me fala qual que é. Então tá bom. Deixa eu girar aqui. Beleza. Tá, meu nome é Renato Andrade. Bom, eu estou na academia Confid, mas para começar, como eu entrei na parte digital e tal, eu queria muito participar assistir os filmes de uma mostra internacional de cinema, mas eu não tinha dinheiro, porque era um molecão e tal. E eu mandei um e-mail para um dos curadores e falei assim, eu quero ser voluntário. Ele falou assim, você quer ser voluntário? Então você assiste todos os vídeos, né, antes da mostra, né? E você vai escrever a sinopse. Eu falei, que ótimo, bacana. Mas que a minha sinopse era desse tamanho. Daí o que você vê na sinopse de um filme é: loiro conhece morena e casa. Esse caso na Itália. E acabou. E eu fiquei frustrado com aquilo, assim. Poxa, eu escrevi tanta coisa e tal. E daí eu vi uma ferramenta que era fácil de se publicar, que era o tal do blog, que nem era de conhecimento. E as pessoas começaram a procurar na internet, começaram sobre os vídeos e achavam os meus textos. Terminei, entrei no UOL, trabalhei 5, 6 anos fazendo conteúdo para o UOL. E quando eu saí, eu fui para uma campus party e achei assim, inacreditável a galerinha assim, que era bem mais jovem do que eu, fazendo robótica. Eu fiz um texto sobre isso, nossa, olha como um cara com metade da minha idade, ele faz robótica, né? Eu publiquei, deu, assim, sem brincadeira, umas 6 horas, o meu celular, aquele grandão ainda, toca, oi, tudo bom, olha, vou te passar para o presidente do grupo tal. Eu falei, você tá brincando. Daí ela falou, olha, adorei o seu texto. Eu falei assim, você tá brincando? Eu falei assim, vem aqui que eu quero te contratar para trabalhar comigo. Enfim, era uma das maiores empresas de recursos humanos do Brasil, que o Márcio conhece, e a pessoa falava sobre esse conflito de gerações dentro de uma empresa. E falou assim, você tem essa ideia de conflitos de gerações? E ela começou a pesquisar outros textos meus. Então ela falou assim, é isso que eu quero, e eu quero essa história de blog aqui dentro. Eu quero que seja um blog corporativo, um blog pessoal, um blog para isso, um blog para... Daí eu comecei a criar todo um universo virtual para a empresa. Bom, trabalhei com ela bastante, daí sempre trabalhei nessa parte de RH. Toda a parte de RH, trabalhei e tal. E a empresa mudou de dono, trabalhei depois em outra empresa de RH. E quando eu fiquei desempregado, eu entrei em contato com o Márcio e falei assim, o que eu vou fazer? Como eu estou com falta de tempo, eu vou procurar outro trabalho voluntário, né?
E mandei um e-mail para ele querendo se voluntário de algum processo que ele estivesse falando. Ele me apresenta a Confit. E aí, só que a gente começou a divulgar e tal. E por coincidência ele já conhecia alguns dos trabalhos. Ele já tinha participado até. Ele já tinha mandado um artigo ele pro tinha mandado blog. um artigo, que eu tinha aprovado o artigo, tinha publicado, né? Com o mundo seguia, né? Ainda bem, né? Ele tinha aprovado, né? Ainda bem que ele aprovou. Então, e hoje eu trabalho com o blog do ITIL, que é daqui, né? Eu falo de toda essa parte holística, massagem, cultura e tal. E tem o blog da Atenuação, que é uma empresa que faz portas e janelas para anti-ruído. Então é uma coisa completamente diferente da outra, né? De RH, eu fui para Yin e Yang e agora estou indo para poluição sonora. Né? Você faz a parte de gestão de conteúdo, é isso? Eu faço gestão de conteúdo, eu vejo o melhor horário de publicação, faço parte de SEO, faço divulgação em grupos, em nichos de internet. Por exemplo, a parte de RH, por exemplo, quando eu precisava divulgar precisava de alguém que sabia alemão, mas tinha 21 anos, português e estava estudando engenharia. Então eu procurava esse nicho, esse rapaz dentro da internet. Entendeu? E fala que você, é o primeiro membro pagante da Confit. o primeiro membro pagante. Legal. E a dica de aprendizado. O que eu aprendi é o seguinte, que tudo que vocês colocarem na internet precisa estar linkado, um tem um link com o outro, e você precisa ter cuidado com a publicação. Porque sem vocês quererem, acaba criando uma RG virtual. Se você jogar no Google tal coisa, pode aparecer tudo, assim, até um texto que você xingou alguém anos atrás, hoje você pode se arrepender. E tá lá, Entendeu? tá registrado. Participar de uma brincadeirinha que, sabe, 10 anos atrás não era racista e hoje é preconceituosa, entendeu? Então tome cuidado com isso, mantenha tudo atualizado, compartilhe as coisas boas. Quando você compartilha coisas boas, vem coisas boas para você também. Beleza. Bom, eu sou a Leia Costa, sou de uma área um tanto diferenciada, vamos dizer assim, desse universo virtual, que é a parte administrativa e financeira. E eu acho interessante essa experiência porque a Confit me propiciou abrir a mente para um outro universo, onde você vem de uma área totalmente tradicional. A minha área de formação é exata, gestão financeira, recentemente estou cursando também ciências contábeis, justamente por entender a necessidade que é trabalhar na parte dos bastidores, vamos dizer assim, a administração da empresa, enquanto que o criador está lá, indo a campo, lançando ideias, e de repente você tem que delinear esse formato de trabalho dentro da parte burocrática, o que se faz necessário para a continuidade então da empresa. Fora que ela ficou super digital agora. Isso todo mundo fala, mas essa parte não. Tá esnobando agora. Depois eu faço breve parte. Mas, então, eu vejo como sendo realmente oportuno, né? Muitas vezes o Márcio, né, particularmente trabalhando com ele, aí eu estou da Confit há quase 3 anos, eu percebi que realmente ele, né, tem essa facilidade de comunicação, e eu nem sempre, às vezes eu não conheço o pessoal, falo muito por e-mail, mas vejo como sendo necessário, né, essa predisposição de você se lançar no desafio e conhecer um outro universo, a qual a era digital para mim é totalmente... Hoje eu não atualizo o Facebook, nada. E por ironia do destino, trabalho com o Márcio, que quando eu falo com ele, vamos ver o site e tal, eu falo, puxa, e ele briga comigo, cadê o Facebook e tal? Então, é um tanto contraditório. Mas, por outro lado, eu vejo como sendo também uma oportunidade, né, de quem sabe agora, né, constituindo a minha própria empresa, trabalhando dentro desse viés da parte administrativa e financeira, poder de repente contribuir e aprender um pouco mais, né, através dessa troca de experiências. Né? A dica. A dica já é essa? A dica já é essa, você se predispor e tal, e é uma coisa que às vezes o Márcio coloca que eu tenho um pouco de resistência, mas eu acho que é uma questão mais de perfil mesmo. Né? Às vezes eu sento para conversar com ele, ele fala de 1000 coisas ao mesmo tempo e eu vou tentando organizar e ordenar. Costurar, exatamente. Mas é importante essa troca, né? Porque eu acabo vendo que tem uma visão maior, uma amplitude
outras Legal. coisas que do contrário talvez eu não enxergaria, né? Essa é a dica. Bom, meu nome é Vânia Costa, sou irmã da Léia Costa. Eu conheci o Márcio 3 anos, né, mais ou menos. Sim. Tive a oportunidade de trabalhar na Confid. E realmente, assim, faz muito tempo que eu não falo com o Márcio, assim, tipo, a gente não tem comunicação, não tem se comunicado muito, mas foi bem interessante a experiência até dentro da Confid, foi bem bacana, até para a questão de alguns detalhes dentro da parte do digital mesmo, porque ele é fera, assim, né? Ele entende muito. E a minha irmã, a gente brinca, né, até hoje, porque ela, quando começou, éramos 3 irmãs que trabalhávamos juntas com o Márcio. E ela era a única que não entendia nada de digital. Hoje ela é a mais... Não, assim, ela não entende digital, mas antes ela tinha resistência, a gente ia para reunião, e aí ela ficava com o caderninho, e a Vanessa, que já era bem digital, é a mais digital, falava assim, mas você vai para reunião com o caderninho? Tipo, mas qual o problema? É o meu jeito. Hoje, esquece caderninho, né? Ela é toda celular, não sei o quê, então é engraçado isso. E aí eu tive a experiência de conhecer o Márcio, através da minha experiência na Confid, eu conheci uma outra pessoa, que é a Rebeca, que também é amiga do Márcio, e eu fui fazer coaching, fiz uma formação de coaching com a Rebeca, hoje eu sou coach, e a importância, né, de realmente de buscar o autoconhecimento e saber para onde a gente vai, como a gente vai, né, com quem a gente vai. Isso fez uma grande diferença para mim, na época eu trabalhava com o Márcio na parte comercial da Confid. Então, assim, o que eu tenho de dica de aprendizado é metas e sonhos, né? Quando a gente fala de sonhos, eu acho que todo mundo tem sonhos, mas o sonho, se nós não conseguirmos colocar uma meta, ele apenas se dissipa, porque não concretiza. E isso eu aprendi muito, assim, com o coach, né? Eu sempre fui empreendedora, hoje eu sou coach e empreendedora, eu também tenho alguns projetos que estão aí sendo desenhados, e eu vejo muita coisa se concretizando através da meta mesmo, porque antes ficava muito solto, e o empreendedor tem muito isso. Tem muitas ideias, muitos projetos, muitas coisas. O Márcio, então, né, a gente sempre brinca, o Márcio tem milhões de ideias. Quando ele falou que está fazendo coach, achei o máximo, assim, porque vale a pena muito. Então, o que eu deixo de dica o sonho, colocar como uma meta, porque faz uma diferença muito grande no resultado e na conquista. Então, essa é a minha dica. Legal. Bom, meu nome é Paulo, eu conheci o Márcio sem querer. Não, sem querer mesmo. Conheci ele no Sesc Vila Mariana. Eu estava rodando uma oficina de circo, vestido de palhaço. E aí ele veio conversar comigo, na hora eu não consegui nem dar muita atenção para ele, porque tinha umas 200 crianças ao meu redor. Mas ele veio, pediu o cartão, eu deixei o cartão com ele. Eu lembro. Eu peguei o cartão, aí ele me deu o cartão dele, a gente trocou o cartão, depois a gente foi conversando e virou uma amizade legal. Acho que acima de tudo, uma amizade. Gosto muito do trabalho dele, respeito muito. Pena que a gente não tem mais tempo, né, para desenvolver tudo que se fala assim, desenvolve um monte de coisa ao mesmo tempo e pensa, eu sou igual, minha vida é uma loucura. Então, assim, pena a gente não ter mais tempo, né? Infelizmente o mundo cobra um pouco da gente. Bom, esse projeto, desde quando eu conheço ele, ele fala do projeto, eu sempre estive muito próximo, na medida do possível, e sempre querendo participar. Acredito que no próximo ano eu tenho um pouco mais de tempo, assim espero, para a gente poder desenvolver mais isso daí. Quanto a esse trabalho, eu acho que a gente está no caminho certo, realmente é muito recente, muito novo, e a gente quer ver isso funcionando, quer ver desenvolvendo, mas a gente tem que saber controlar a ansiedade, né, e pensar muito bem. Acredito que para que o trabalho se desenvolva bastante, a gente tenha que focar bastante na questão humana, que isso a gente tem bastante, nítido, quando fica só no técnico, mesmo que haja interesse e tudo mais, você desenvolve, mas quando você tem um humano, que você cria os laços,
as coisas tendem a se desenvolver muito mais. A gente vê isso nos próprios clubes, Lions, Eisner, Rotary, enfim. Então eu acho que a gente trabalhando isso, e também a minha área, né, o teatro, eu acho que a gente pode ter um grande sucesso nisso, né, sucesso de ver a coisa funcionar e falar assim, daqui 20 anos, falar, tem um vídeo lá que a gente estava reunindo, lembra? Tinha 10 pessoas, 8 pessoas, tá? Mostrar o vídeo, uma reunião, todo mundo ali, como você era bom, hein? Legal, nossa, eu tinha cabelo. Mas eu acho que é isso, se a gente tiver essa predisposição em se conhecer o outro, acho que a gente vai conseguir um trabalho legal. O que eu aprendo muito com o Márcio, né? Mesmo essa questão digital, eu sou uma porta, eu continuo no meu caderninho. Eu continuo no meu caderninho. Dá a sua dica de clown. Dá a sua dica de aprendizado agora. Minha dica de aprendizado também tem um pouco a ver com a minha área. Eu acho que a gente tem que a gente usa muito isso no teatro, tá? Que é observação. Então, enjoy the silence, né? Aproveita o silêncio, o momento. Então, a observação, olho no olho, que volta a falar do humano, ele é importantíssimo. E a gente está perdendo isso, o ser humano está perdendo isso, né? Cada vez a gente se torna mais técnico e a gente não pode perder, né? Vamos aproveitar o silêncio e observar e se olhar nos olhos. Acho que isso é o mais importante. Beleza. Olá, meu nome é Alexandre Ikuhara e conheci o Márcio, coincidentemente estava num almoço em Louveira, almoçando, daí meu irmão chegou e falou, viu, cara, tem um amigo meu que é um japonês baiano, o Márcio, eu estudei com ele, eu falei, nossa, e a gente sentou para conversar e rendeu muito aquele almoço, foi um almoço bem legal e a gente começou a trocar algumas ideias e foi bem bacana. Ele me convidou, eu atarefado por ter várias coisas, falei, não, eu preciso arrumar um tempo. Eu ainda falei, Márcio, deixa eu me organizar. Fala um pouquinho o que você faz lá em Jundiaí. Vou falar. Deixa eu me organizar para poder, porque assim, quando eu me proponho alguma coisa, eu tenho que saber o que eu quero. E na verdade, assim, eu precisava, para posicionar, eu precisava saber. Então eu vou contar um pouquinho de quem eu sou como criança. Eu, desde criança, eu sempre gostei muito da escola. Nossa, eu adorava a escola. Todo mundo fala, eu adorava ir para a escola, acordava para a escola, gostava de escola, gostava de ir para a escola, gostava do lado social, gostava do esporte. Eu adorava a escola, gostava muito. Por gostar muito de escola, porque eu gostava muito das pessoas, eu me tornei professor. Mas acho que isso não é estranho, deixa eu só posicionar. E aí o que aconteceu? Quando eu estava adolescente, eu sempre gostei muito de viajar também. Então, desde pequeno, os meus pais tinham muitos parentes em Ribeirão, Guatapara, Andradina, e eu entrava no trem sozinho, mochila nas costas, ia embora e ficava viajando e ficava meses na casa dos meus tios, pegava as férias inteiras. E os tios, e essa observação, essa coisa, tem tios que a gente segue como referência. Eu tinha um tio meu que ele falou, cara, informática é o futuro. E eu era um cara, eu falei, nossa, comecei a estudar informática, fiz curso técnico de informática, ciência da computação, fui para a área de informática e entrei em agência, trabalhei com tanta coisa voltada, tipo PageMaker, CorelDRAW, trabalhei com muita coisa na informática, me formei em informática, e aí entrei para dar aula, comecei a lecionar como professor e entrei na parte de escolas livres, né, Senac, People, escrevi material didático, um monte de coisa voltada à educação e sempre voltada, aí comecei a me especializar em informática para treinamentos, que era coisa que eu falava, eu gosto muito disso, conforme eu disse, gosto de escola, começava a dar treinamentos, sou um cara muito voltado à educação e comecei a me formar e continuei seguindo informática e dando aula no colégio, eu comecei a entender que é o seguinte, a aplicação técnica do que eu conheço, ela precisava ser mais palpável. Eu tenho uma ferramenta CorelDRAW, ótimo, eu tenho a ferramenta PageMaker, eu tenho a ferramenta Illustrator na técnica, mas e na prática? Onde eu aplico isso? Então, como eu dou aula de HTML, de CSS, eu comecei a falar, preciso aplicar isso.
e comecei a desenvolver websites usando HTML, CSS, começar a criar layout para web. Então eu comecei a estudar isso, como eu já escrevia material didático, então eu comecei a usar a parte prática daquilo que eu já fazia. Pô, legal demais. Então, isso permitiu que eu conseguisse chegar e falar, então eu preciso ter uma empresa para fazer isso funcionar. E aí fica aquele sonho de empresário. Eu falo, empresário anda de carrão, empresário é o cara, empresário... E eu me aventurei a ser um empresário. Eu até brinco muito que eu me sinto muito mico empresário, né? É uma coisa assim, você fala, pô, cadê aqueles ganhos maravilhosos? Você não está sozinho, não. Fica tranquilo. Eu acreditava muito nisso. E aí, abri um negócio. E aí, também seguindo, é legal, eu falo desse seguir, assim, alguém fala, vem você, área de informática é legal, você olha, enxerga e vai atrás e continua. E uma pessoa próxima a mim, minha cunhada, falou, viu, você, como empresário, eu te arrumo várias empresas, porque eu tenho muito contato e eu faço você desenvolver websites. E realmente, ela abriu portas para mim e ela, não, você tem habilidade, legal, você gosta, e me abriu um espaço e eu virei um microempresário, fui atrás. Entrei num grupo de jovens empreendedores, fiz um monte de coisa voltada para o lado empresarial. E segui. E agora, assim, tenho 2 filhos hoje, casado, 2 filhos, e moro numa cidade interior. Os filhos não são casados. Oi? Não, os filhos têm que idade? Eu tenho uma filha de 18 e um filho de 7. Ah, legal. E fazendo faculdade, já é uma outra história. E eu falei assim, puxa vida, eu vou falar que assim, eu até fiz um treinamento uma vez que tinha uma folhinha que você falava o que você queria. Então era muito legal, as suas imagens. Então a imagem era eu com 2 filhos, um menino e uma menina, os lugares que eu queria visitar e viagem que eu gostava, como é que ia ser o meu tipo de trabalho, o que eu gostaria de conhecer e... Uma metavisão. Uma metavisão. E aí o que aconteceu? Eu vou dizer que aconteceu isso, que nos últimos anos eu olhei e falei, nossa, eu consegui tudo isso. E agora? É uma coisa assim que você fala, não, legal, já tenho os filhos, tenho uma casa, moro num lugar bacana, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu, como microempresário, eu comecei a olhar e falar, puxa vida, não é esse perfil que eu quero para a minha vida. Eu não quero continuar sendo um empresário dessa forma, desse jeito não. Porque o empresário ele não tem um lado de contribuição como é o lado educativo, porque eu me vejo sempre como um educador. Então eu voltei a fazer treinamentos, eu sempre fiz, isso me traz muita alegria, me sinto bem quando eu treino as pessoas, que eu educo as pessoas, e o empresário, ele participa, eu continuo no meu empresarial, mas treinando os funcionários, as pessoas, mas eu não quero, assim, naquele sentido de ser um empresário, porque também quando você fala empresa, você imagina aquelas empresas com 5 mil funcionários. Não, eu tenho um CNPJ, até brinco, eu tenho um CNPJ, o CNPJ é legal, mas eu não me sinto aquela porte de empresário, e hoje eu olho e falo, porque eu falo das visões, porque as visões assim, então quando meu tio falou eu queria me tornar um empreendedor de informática, quando minha cunhada falou eu queria ser um empresário, e aí hoje eu falei, pô, eu até segui algumas coisas, lógico, não porque eles falaram, mas porque eu queria, e hoje eu falei assim, e eu vou até dizer que seria quase que a dica é o seguinte, quando as pessoas falaram, eu fui seguindo numa mata, peguei lá um canivete, um caninho e comecei a cortar e fui desbravando do jeito que eu tinha recursos, assim como empresário. E hoje eu parei esse tempo atrás e falei o seguinte, eu estou numa mata, a mata eu preciso seguir. A mata é grande, tem muita coisa ao lado, eu só preciso me direcionar. Então o que eu fiz? Peguei uma escada grande, subi essa escada e olhei a selva lá de cima e falei, essa escada grande eu vou chamar de 10 anos. Eu subi 10 anos e falei, daqui 10 anos eu quero estar lá. Quando eu era menino, eu queria me formar em informática. Quando um empresário, filhos, família, agora eu olhei e falei, eu quero estar lá. E eu quero então trabalhar nessa área de palestras, nessa área de educação, olhando para cima. Então o que mudou na minha vida? E a minha dica é, saia do seu nível, aumente o seu horizonte, suba no seu horizonte e veja para onde você quer ir daqui a 10 anos. Por que daqui a 10 anos? Porque daqui a 10 anos é o direcionamento do que você precisa. Siga isso e vai, continue cortando a mata, mas para o lado certo, não importa qual seja o certo.
Beleza. Nossa, agora vai ficar difícil para mim falar. Bom, meu nome é Geraldo, sou formado em Publicidade e Propaganda. Conheço o Márcio desde 99 para 2000, que eu trabalhava na área gráfica, em agências e tal, nesse modelo de agência, né, anúncios e tal. E aí, com aquela coisa da internet, eu falei, vou trabalhar com isso aí, acho que vai ser legal e tal. E foi o meu primeiro trabalho, foi na agência que o Márcio abriu com o Mário, que era sócio dele, lá na Avenida. Foi a minha primeira experiência com o digital. Só que dali durou, acho que nem 3 anos, né, Márcio? Em 3 anos. Aí tem aquele problema da agência, que o Márcio já tem uma opinião, eu também tenho a mesma dele, mas até aí tudo bem. Acho que as agências, por mais que o Márcio falou que as agências estão em declínio, eu acho que ainda vai demorar muito tempo ainda para as agências não existirem agências no modelo atual. Por quê? Por a questão de mídia, né? O mercado ainda tem muito para gastar com a questão de mídia. Isso que a gente fala com o declínio das agências são talvez para as agências pequenas e médias que ficam se canibalizando entre elas, num tipo leilão de trabalho aí. E isso, aí emendando com a saída da Tomate, eu consegui um trabalho na época, uma concorrência, e comecei a trabalhar sozinho. Então desde 2000 eu sou microempresário, né, individual. Estou até hoje aí trabalhando sozinho. Nunca deixei de trocar trabalhos com o Márcio. Tudo bem que essa troca é mais daqui para aí, né? Não, a troca é mais de lá para cá, mas tudo bem. Mas o que mais eu posso falar? Bom, Mas o Geraldo ele é modesto, ele é um dos melhores designers que eu conheço. Aí, bom, falando um pouquinho mais pessoal, né, pegando uma coisa assim mais... Meu pai é arquiteto e artista plástico, então eu sempre tive contato com arte. E ele também sempre gostou de luta, porque ele lutava luta livre na década de 50, ali, aquele luta livre, sabe? Telecast. Então é engraçado, porque eu também não sei em que momento quando eu fui prestar faculdade, eu prestei 2 coisas. Eu prestei publicidade e design industrial e prestei educação física. Prestei essas 2 coisas, eu acabei passando em design, mas eu sempre gostei de esportes, então eu sempre pratiquei artes marciais. Então eu fiz, por exemplo, uma pós-graduação em yoga, eu sou professor de jiu-jitsu. Então é uma coisa engraçada, né? Às vezes, eu não sei se isso é inconsciente ou se a gente se espelha aos pais, né? Porque as 2 coisas que ele fazia, né, que era luta e arte, apesar de ter ficado na arte, né, no mercado do design, eu ainda, assim, dou aula, não é meu ganha-pão, mas assim, adoro dar aula de jiu-jitsu, né? Então tenho 50 alunos lá na academia, então quer dizer, não deixa de ser um trabalho, porque é uma responsabilidade, mas eu estou lá porque eu quero, mais do que até pela grana. E bom, de aprendizado, assim, quando eu comecei a trabalhar sozinho, eu fiquei pensando se eu ia conseguir manter, porque eu sempre gerenciei minhas expectativas. Eu peguei um cliente grande, na época, quando comecei a trabalhar sozinho, que era a Caloi, mas eu sabia que eu ia ficar para sempre, porque eu sei como é que funciona o mercado publicitário, né? Na hora que muda lá o gerente, como aconteceu, o próximo que vai vir vai trazer o time dele. Foi o que aconteceu, eu fiquei 4 anos, foi bastante tempo. Trabalhando praticamente sozinho, eu e mais 2 pessoas, e um assistente. E eu fiquei com medo de, como é que eu vou sobreviver, como é que eu não vou ter sempre uma Caloi, né? Mas assim, o aprendizado é que assim, se a gente aí que está, né, o comprometimento, a confiança, se a gente se dispor a formar uma rede mesmo e trocar o que cada um sabe, não é sobreviver, dá para viver empreendendo e não estando numa empresa. Porque assim, aí tem uma outra coisa também, eu
nunca gostei de trabalhar numa empresa formalizada. Assim. Nunca eu trabalhei nas agências, eu não me sentia bem. Não com as pessoas, é com... Na Tomate também? Na Tomate também. Tá vendo? Na Tomate Agora. também. Ele foi bem sincero, agora eu vou Na Tomate revelação. não de você, não. Eu tô falando. É o sistema. Muito corporativo. Mas eu era muito chato. O sistema corporativo às vezes mascara o cara é tão legal, mas o sisteminha mascara ele. Mas eu era muito chato. Cara, é tão fácil te pedir um negócio, ele vem com tudo, ele vem com uma. Ele faz uma troca, ele põe uma máscara que eu não entendo, até eu nunca entendo e não quero entender. Por que a pessoa põe uma máscara para te pedir um trabalho? Você não precisa ser um baoba também, né? Mas assim, tem que ter regras, tem que ter uma metodologia. Mas não precisa às vezes colocar essa máscara. Então eu nunca gostei. Já trabalhei em banco, já trabalhei como desenhista técnico, já trabalhei em várias coisinhas aí. Nunca gostei. Mas eu acho que não é aquela questão da lei empreendedora, porque o empreendedor, nossa, é muito difícil. Quando você já tem essa característica de empreender, para você se moldar um sistema corporativo é muito difícil. Eu, por exemplo, já tive muito esse problema. Inclusive na época que eu trabalhei com o Márcio, né, Márcio? Agora é a hora. É o momento revelação. Vou ter que editar o vídeo. Não, mas assim, é porque... Mas eu era muito chato, gente. Eu sei, eu Mas eu vou te reconheço. defender na sequência, Márcio. Eu venho de um modelo corporativo, totalmente tradicional, e multinacionais, inclusive. E quando eu cheguei na Confid, eu me deparei com outra realidade. Eu chegava lá, vi o pessoal cada um no seu horário, e falei, como assim? Mas de repente me trouxe um outro viés, e eu falei, poxa, eu tenho a possibilidade. E a Confid me proporcionou. Mas então, eu vou te defender, né, Márcio? O Márcio... Mas vamos só fechando aqui. Me deve essa. O Márcio, na verdade, ele não tinha só... O modelo não era rígido, muito rígido. Mas eu estava voltando para o mercado de trabalho, eu fiquei um tempo, e mesmo assim, por menos rígido que fosse, eu não me adequava. Porque assim, é o perfil. O meu perfil é esse, é empreender e tal. Então, eu acho que também tem isso um pouco, talvez. Porque legal. quando você tem Vamos fechar aqui. Não, então, eu falei, a aprendizado é que assim, é possível se manter, mas assim, tendo comprometimento. Apesar de que o Márcio falou que as coisas vêm mais de lado que aqui, aí eu sou obrigado a modéstia à parte, assim, eu me comprometo com o Márcio e eu entrego as coisas que a gente combina. E assim, claro, cada um tem uma história de vida, tem um tempo, mas assim, muita gente passou. Só para complementar, o Geraldo é o único designer que eu falo assim, não, o que o Geraldo mandou está aprovado. Ah, mas você não vai ver? Não, já está aprovado. O Marcos, mas eu não entendi. Então assim, tudo bem, vem mais de lá, mas assim, por que vem mais de lá? Porque talvez ele me chame mais, porque eu entrego. Então, mas é isso que eu não entendi quando vocês falaram, vem mais de lá, em que sentido? Não, eu mando mais projeto para ele, mas como eu falei, também quando eu sei que ele entrega. Ah, tá, porque você confia nele, tipo, o trabalho dele. Exatamente. Então, essa é a legal da rede. Normalmente não vai ter uma pessoa aqui que vai trazer esse trabalho. Pode até ter um elemento aqui que fala assim, eu não sei nada, mas eu vendo pra cacete. Pode ser também. E aliás, talvez esse cara seja o mais importante. Mas assim, cada um é uma troca, né? Legal. É isso aí. Bom, meu nome é Cláudia, sou da Ecameleca Kids, é um e-commerce de moda infantil de 0 a 8 anos. E eu já trabalho com esse e-commerce desde o final de 2012, está sendo uma experiência muito boa. Eu gosto bastante de criança, então me agrada o fato de poder vestir bem, poder estar junto com criança. Então eu tenho um projeto maior do que a Ecameleca, que corre paralelo, que é fazer atividades com crianças e tal. E isso assim está desmembrando, está embrionário, porém algumas ações aconteceram esse ano. Então de aprendizado que eu tenho para passar é que esse ano, pelo menos eu dei o primeiro passo, saiu alguma coisa. E eu tenho um problema com foco, então para mim foi uma realização, um aprendizado, poder dar. Então são pequenos passos para quem não tem, ou para quem pega muita informação que nem eu colho muita informação e depois condensar ela muito difícil. Então para mim foi um aprendizado, botar para fazer.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Mandolese, eu sou membro da Academia Confid e estou começando agora a trabalhar com o Márcio como gestor na Elementa. Estou cuidando já de alguns projetos, como o do Hotel Santa Mônica e da Siemens também, gerenciando aí os contratos. Eu também atuo na parte de marketing digital, trabalho com WordPress, com AdWords, otimização de sites. Já fiz bastante coisa, participei de uma franquia alguns anos atrás, onde eu comecei nessa parte de marketing digital e eu já estou trabalhando junto com o Márcio numa parceria que tem sido bem legal. Boa noite aí para todos, um ótimo final de ano. Bom, na verdade eu sou o Márcio, já falei, mas eu queria, então não vou falar muito, na verdade eu não falei que eu sou um japonês baiano, né? Porque para quem está assistindo não sabe. Mas eu queria compartilhar, na verdade, uma história do livro, inclusive eu gravei no podcast esses dias, que é um livro chamado Ilusões, do Richard Bach. O Richard Bach ele é muito conhecido pelo Fernando Capelo Gaivota. Muitas pessoas conhecem esse livro, mas o livro Ilusões não é tão conhecido. Mas o que mais me marcou no livro é a história que abre o livro, porque eu não lembro direito do livro em si, eu lembro da história, que a história era a seguinte: existiam algumas criaturinhas que moravam no fundo do lago, do rio, né, de um rio, e a vida delas era ficar grudada lá. Elas ficavam grudadas porque se elas se soltassem do leito do rio, elas iam se quebrar nas pedras, porque a correnteza ia levar elas para as pedras, elas iam se quebrar nas pedras. Então o que acontecia? As criaturinhas ficavam grudadas lá, e uma delas começou a se revoltar. Ela começou a falar assim: poxa, não é possível, a vida não pode ser só ficar grudada nessa pedra aqui o resto da vida. Falou: não, mas você é louco. Aí, não, vou me soltar. E aí ela falou: quer saber? Vou me soltar. E se quebrou. Ela se quebrou, foi batendo nas pedras e as outras ficaram e falaram: nossa, coitada, né? Se quebrou toda ali. Só que com o passar do tempo, a correnteza foi levando essa criatura mais para a superfície. E aí ela conseguiu chegar na superfície, ela conseguiu ver o lado de fora do rio, ver outras coisas. Toda quebrada, mas aí ela se recuperou, logicamente. E o que aconteceu? Além de ver o lado de fora, ela conseguia ver e conhecer todo o leito do rio, que ela foi sendo levada, só que de uma forma mais tranquila. E as pessoas, as outras criaturas que estavam mais abaixo no rio, não sabiam da história dela. Então elas olhavam para aquela criatura que estava lá voando para elas e elas falavam assim: nossa, é o Messias, é um cara iluminado. E ele tentava, a criaturinha não conseguia falar, tentava gritar e as outras pessoas lá embaixo não ouviam. Porque ela dizia: olha, é só vocês se soltarem que vocês vão conseguir fazer o mesmo que eu. Eu acho essa história incrível, porque eu li esse livro faz muito tempo, acho que eu li também. E na época eu achei máxima a história, mas assim, passaram-se o quê? Deve ter passado uns 15, 20 anos, porque foi antes da faculdade. Bom, então faz mais de 20 anos, a faculdade faz 20, então o negócio tá feio o negócio. Mas eu acho que hoje isso reflete muito o aprendizado. Hoje as pessoas, às vezes, eu escutei muito algumas pessoas falando assim: não, mas você está lá na frente, você tem uma visão. E às vezes eu falo assim: gente, essa história me vem à mente. Eu falo: é só se soltar. Mas esse soltar aqui... Então, não é tão fácil, eu sei, mas eu acho que o aprendizado que fica é esse. E fico muito contente de estar aqui, como eu falei, eu estou relaxado, falei: se vai vir muita gente ou não. Quem vier vai aproveitar, e quem não vier vai ver o vídeo e vai saber o que aconteceu. E é isso, pessoal. Palmas para gente.